ATP, ou adenosina trifosfato, considerado a moeda energética universal dos seres vivos. Vamos pensar nela como uma moeda real, que seria o dinheiro que a gente utiliza para fazer compras e acessar as coisas dentro da loja, que é o nosso metabolismo. Bem-vindo ao canal Engenharia Biológica, o canal que fala tudo sobre anatomia, fisiologia e cinesiologia. Está começando a nossa aula introdutória sobre a bioenergética e na nossa aula de hoje a gente vai ver especificamente a estrutura da molécula de ATP e por que o corpo utiliza ela ao invés de utilizar outras moedas energéticas que existem disponíveis para o nosso corpo utilizar no metabolismo. Primeiro, vamos pensar no ATP como uma moeda real que a gente utiliza nas nossas compras no nosso planeta Terra. Vamos imaginar que o ATP é o dólar e os nossos macronutrientes são outras moedas de outros países. Então, o carboidrato seria o real, a proteína seria o euro e a gordura seria a libra. Tudo é dinheiro, ou seja, tudo tem energia dentro dessas moléculas, mas o corpo ele só vai utilizar a moeda internacional, que no caso seria o dólar, que na nossa analogia é a molécula de ATP. Então, como o nosso corpo recebe pagamentos em forma de real, libra e euro, que vem através da nossa alimentação, a gente se alimenta de carboidrato, proteína e gordura, nosso corpo precisa trocar essas moedas na casa de câmbio pelo dólar, que é a moeda internacional que a gente vai gastar, que é o ATP. Então, o corpo vai precisar tirar aquele valor, aquela energia e transferir para a moeda que a gente vai usar, tá? A casa de câmbio, que é onde a gente troca a moeda, vai ser o nosso metabolismo. As reações que constroem ATP. Tá? Para a gente entender isso, aonde essa energia fica, vamos entender a estrutura do ATP. O ATP ele é formado pelo nucleotídeo chamado adenina, ligado a um açúcar chamado ribose. Então, para ficar mais fácil, adenina é o nucleotídeo, uma base nitrogenada, e ela está ligada a um açúcar de 5 carbonos, diferente da glicose, que é um açúcar de 6 carbonos. Então, o nome dessa molécula é ribose. É a ribose, que é um açúcar de 5 carbonos. Dentro da biologia, tudo está interligado. A gente consegue ver através desse exemplo que o carboidrato ele não serve apenas para fornecer energia, mas ele também está na estrutura das nossas células, inclusive na estrutura da molécula de ATP. Tá? Então o carboidrato tem várias funções no nosso corpo, beleza? Então quando eu junto uma adenina com uma ribose, eu formo a molécula de adenosina, tá? Não é mais adenina. A adenosina ela vai se ligar a 3 radicais fosfato, né, que é o fosfato inorgânico. Coloquei a letra P porque se escreve com P, é fósforo. Tá? Aí o fósforo inorgânico. E aonde vai ficar a energia aqui? Nessas ligações de fosfato, que é chamada de ligação de alta energia. É onde vai ficar a energia livre, que é o valor que a gente vai usar. Então pense, para ligar um fosfato na adenosina, eu coloco um pouco de energia nessa ligação. Energia livre, tá? Que é a energia que o nosso corpo vai utilizar no momento que ele precisar. Então, eu formo o ATP e eu utilizo no mesmo momento que eu formei, 1 segundo depois. Essa molécula aqui com um fosfato, ela é chamada de adenosina monofosfato, tá? Porque ela só tem um fósforo. Eu preciso ligar um outro fósforo para se tornar adenosina difosfato, ou difosfato de adenosina. Só que o corpo ele não quer, as moléculas elas não querem ficar ligadas aqui. Então eu preciso colocar mais energia. Então aqui eu coloco uma quantidade maior de energia nessa ligação. A energia livre vai ficar entre a ligação de fosfato. E aí o corpo, muito inteligente, ele adiciona outro fosfato, formando a adenosina trifosfato. E aí que o corpo tem mais dificuldade de manter essa ligação. Então, para isso, ele coloca muita energia. A terceira ligação é a ligação mais energética, né? É a ligação de alta energia, aonde vai ficar armazenada a energia livre. Quando o corpo quebra essa ligação, o nosso metabolismo faz a quebra, a hidrólise do ATP, ele vai converter em ADP, fósforo, e essa energia vai ser liberada para a reação
metabólica que o corpo precisa. Então, vou transportar um íon de um lado da membrana para outro, quebra o ATP, a proteína muda a configuração, lança para fora o ATP. Eu vou lá, quebro o ATP, gera contração muscular, gera a sinapse nervosa. Entendeu? Só que da onde vem a energia para mim fazer essa reação? Vem das outras moedas. No nosso organismo vem principalmente da respiração celular. Então o corpo pega a glicose, vou usar o exemplo da glicose, mas ele vai fazer isso com gorduras e com proteínas também, né, outros processos metabólicos, mas eu converto a glicose através da sua quebra, eu vou quebrando ela, oxidando ela, e aí a energia vai sendo liberada e o corpo vai formando o ATP e prendendo a energia livre nas ligações, aonde o corpo vai utilizar na hora que ele precisa, porque o corpo ele não estoca ATP, o corpo está o dia inteiro construindo, sintetizando e quebrando ATP para fazer as suas reações químicas. Mas por que o corpo utiliza essa moeda como energia e não usa carboidrato aqui, proteína aqui e gordura aqui? Porque seria uma bagunça para o nosso corpo, para a nossa célula, utilizar dessa forma. Porque seria como se eu tivesse, aqui eu aceito dólar, aqui eu aceito real, aqui eu aceito libra. Então o corpo ele faz várias reações metabólicas, uma para cada moeda, tudo para converter isso na moeda universal. E o corpo faz dessa maneira porque isso já vem lá desde as células primitivas. Já existe essa configuração de ATP, de glicose e de transporte de energia entre as moléculas. Essa foi nossa aula introdutória sobre a bioenergética e aqui a gente estudou o ATP, que é a moeda energética que o nosso metabolismo vai utilizar. Nas nossas próximas aulas sobre bioenergética, a gente vai estudar os processos que formam ou que degradam o ATP. Então a gente vai estudar a glicólise, nós vamos estudar como o corpo utiliza gordura, como o corpo utiliza energia durante o exercício físico. Então se você tem interesse em anatomia, fisiologia, bioenergética e tudo que diz respeito às questões biológicas do organismo humano, se inscreve nesse canal, já ativa o sininho de notificação para você não perder os próximos vídeos. A gente já tem uma série sobre anatomia do sistema esquelético, tá, para você acompanhar. E tem muito mais novidade vindo por aí. Então até o próximo vídeo.